Um outro tema que eu gostaria de aproveitar este momento da liderança partidária é a questão dos professores. Eu vou me referir principalmente aos professores da rede estadual e das redes municipais, porque é daqui que eu entendo, é daqui que eu conheço, né? Já fui professor tanto da rede estadual quanto da rede municipal. Eu tenho dito constantemente, e aqueles que estudam mais profundamente políticas educacionais, que se nós não resolvermos o problema da qualificação e da remuneração do professor, a questão do acesso e permanência do aluno na escola e da infraestrutura das escolas, nós nunca resolveremos nada. E todos os problemas que se avolumam na sociedade, esses problemas acabam explodindo dentro da escola. Depressão, consumo de droga, sexualidade precoce, o resultado, né, de muitas famílias desestruturadas ou de crianças que de alguma forma sofrem abandono por parte de seus familiares. Enfim, toda a problemática da violência, tudo isso vai parar dentro da escola. E muito obviamente, por melhor preparado, e nós temos um problema sério na questão da qualificação de profissionais da educação no Brasil, mas muito claramente que por mais bem formado que professores, pedagogos, coordenadores, diretores pudessem ser, as escolas não dão conta do enfrentamento desses problemas. As escolas estão pedindo socorro, porque aumenta a cada dia uma infinidade de transtornos, de síndromes, alunos com depressão. Já nós temos várias notícias de alunos tentando suicídio. Recentemente, uma escola que eu visitei, há poucos meses antes do dia que eu visitei, um aluno tinha se suicidado. Outra escola que eu fui recentemente, a diretora disse: olha, uma das nossas melhores alunas está internada porque ela tentou suicídio cortando os pulsos. Alunos que se automutilam. E isso, as escolas, não adianta, professor não consegue resolver isso. E é claro que as escolas normalmente detectam esses casos, mas detecta e faz o quê? Porque, por exemplo, não tem como encaminhar. Tem que encaminhar para um psicólogo, porque, é claro, precisa de ajuda profissional. Mas não tem psicólogo suficiente nas redes municipais e estaduais. Dá-se um encaminhamento, mas o atendimento desse menino, que tem que ser urgente, tem que ser para ontem, vai se dar daqui 1 mês, 2 meses, e olhe lá, quando já pode ter sido muito tarde. Por isso nós temos insistido junto ao governo e à Secretaria de Educação como é fundamental a criação de equipes multidisciplinares nas escolas. Era uma bandeira muito defendida aqui pela ex-deputada, a nossa queridíssima Eliana Dadalto, lá de Linhares. Não foram poucas as vezes que a deputada falou sobre isso. E que nós falamos e sempre apoiamos muito, e recentemente fizemos uma indicação para o governo. Isso é necessário ser feito. É claro que sempre vem a ideia: mas não tem verba, isso aumenta muito os custos, etc. 2 pontos. 1, o Estado precisa urgentemente voltar a investir os 25% obrigatórios na educação. Como eu disse, só nos últimos 7 ou 8 anos nós perdemos mais de 4 bilhões de reais. Daí teria dinheiro suficiente para isso, para formar essas equipes com psicólogos, psiquiatras, assistente social, enfim. Agora, se não é possível que cada escola tenha uma equipe multidisciplinar, que essas equipes então sejam formadas por superintendência. Nós temos 12 superintendências, ou 11 ou 12, salvo engano, aqui no estado do Espírito Santo. Então, por exemplo, vamos formar, dependendo do tamanho de cada superintendência e o número de escolas, forma 5, 6 equipes multidisciplinares para cada superintendência. E à medida que as escolas vão precisando dessa ajuda, esses profissionais vão passando alguns dias ou semanas nas escolas que precisam receber esse atendimento, esse apoiamento a professores e alunos. Isso é fundamental. Essa é uma questão que nós precisamos fazer para ontem. Porque além dos alunos, nós temos uma classe de professores adoecendo o tempo inteiro.
Porque os professores têm que lidar com todos esses problemas na escola, uma pressão imensa, porque cada vez é maior a pressão para professores, para ter resultado, para preencher documentação, para preencher burocracia, para não sei mais o que. O professor tem um péssimo salário, tem que trabalhar 2, 3, 4 em 4 escolas, tem que trabalhar 3 períodos às vezes. Os professores também estão adoecendo, os professores também estão carecendo de ajuda. Eu falava com o penúltimo secretário, na época do governo Hartung, uma vez dizendo para ele: olha, nós precisamos urgentemente amparar os professores. Nós temos uma classe de professores, em grande parte, com a autoestima no pé, porque não há nada que anime a esse profissional. Porque a questão salarial é muito ruim, muitas vezes a questão infraestrutural das escolas é péssima, e aí tem esse mundo de problema que os professores têm que lidar, e ali abandonados à própria sorte, sem um apoio mais efetivo. Então, a instalação dessas equipes multidisciplinares para amparar as escolas são fundamentais. E eu acho que eu estou me referindo, claro, principalmente à rede estadual, mas é um problema de todas as redes hoje. Por isso os municípios precisam pensar seriamente nisso também, porque os professores da rede municipal e os alunos das redes municipais estão também padecendo dos mesmos problemas, porque isso é geral. Isso não existe em determinada escola, em determinado município. Isso existe em quase todos os locais. E precisamos urgentemente rever a questão da qualificação do professor. Porque o plano estadual e o plano nacional, uma de suas metas é aumentar o número de mestres e doutores até o ano de 2024. Só que o Estado, assim como a maioria das prefeituras, não dão licença para professores se especializarem. Na rede estadual, tem um programa lá com um número limitado e só para mestrado profissional. Aqui no Espírito Santo nem tem mestrado profissional para educação. Então, assim, essas coisas precisam ser revistas. E como eu já disse várias vezes aqui, o plano estadual e o plano nacional de educação não podem continuar sendo meras cartas de boas intenções. São metas que deveriam ser cumpridas até o ano de 2024. Nós estamos no ano de 2019 já, ou seja, nós já passamos da metade mais ou menos do tempo de cumprimento dessas metas, tanto do plano estadual quanto do plano nacional. E não se vê um empenho efetivo dos municípios, do Estado e da Federação para o cumprimento, pelo menos, dos pontos mais importantes do plano nacional e do plano estadual. Pelo andar da carruagem, nós vamos chegar a 2024, como chegamos a 2010, quando venceu o último plano nacional de educação. Ou seja, com nem 20% das metas realmente cumpridas. Muito obrigado, presidente.